Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo de número 13. Perdão, 12. Gênesis, capítulo de número 12, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer aos amados que têm orado por nós, que têm orado pela vida da minha esposa, a missionária Fernanda. Creio em Deus que esse processo irá passar. Gênesis capítulo 12, versículo de número 10, 11, 12. Dez e 11 somente. Só para nós podermos entender. Como eu estava falando, creio que Deus já está entrando com providência em nossa vida, e em breve, ela estará aqui junto conosco, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. No momento, é o momento dela se recuperar de mais esse processo. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 12, verso 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Vamos ter que ler o 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Amém? Quiser continuar com a Bíblia aberta, fica à vontade. Amados, o texto que acabamos de trazer à reflexão, ele fala algo para nós maravilhoso. Se você observar o capítulo 12, o início do capítulo 12, você vai se dar por conta de que Deus ele faz um chamado à pessoa de Abrão, ainda se chamando Abrão. Deus fala para Abrão assim: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Quando Deus fala isso com ele, dentro desse chamado, no chamado, atrelado ao chamado, existe uma promessa. E atrelado à promessa existe um cenário de vitória. Dentro da perspectiva de Abraão para aquela ocasião, era algo que estava muito distante de se realizar. Porque Deus fala para Abraão assim: Abraão, você vai sair, vou te mostrar a terra para onde você vai, e depois que você for, eu farei de você uma grande nação. Diz aqui o texto: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então Deus, ele, além do chamado, gera uma promessa e um cenário de vitória. Creio que todos nós que estamos aqui gostaríamos de receber algo dentro desse conceito: um chamado, uma promessa e um cenário de vitória. Mas, para que possamos entender um pouco mais, Abraão, irmãos, ele, muito crente, obedece à voz de Deus. Sai da terra em que ele estava, começa a peregrinar no deserto, começa a fazer uma trajetória, a trilhar o caminho. E isso me traz à memória quando, no Novo Testamento, Jesus ele falava acerca do caminho. Jesus ele dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele se propunha a mostrar para aquela nação, para aquele povo, que existia um chamado, existia uma promessa
e um cenário de vitória. Não foi isso que Jesus fez na nossa vida? Ele nos apresentou primeiro um chamado: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde todos vós. A promessa de crer no nome do Senhor, tu e a tua casa. Esqueci o texto, me ajuda. Crer no nome do Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eita, meu Deus, tem hora que dá uma pane mental aqui, normal. Mas essa é a promessa do crer e ser salvo. Então, qual é a promessa central? Salvação. A promessa central de Cristo para a nossa vida é salvação. E qual é o cenário de vitória? E aquele que crê, estará comigo nas mansões celestiais. Então, começamos a entender que dentro do chamado, voltando a Abraão, Deus ele fez o chamado, mas ele também estabeleceu regras para esse chamado. Abraão, presta atenção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Deus foi para a vida de Abraão. Abraão, o negócio é contigo. Mas diz o texto bíblico que Abraão, quando sai, ele leva seu sobrinho. E vão. Mas chega um dado momento em que o negócio começa a dar errado, porque nem todo mundo que está ao seu lado tem a mesma visão ou o mesmo chamado daquilo que Deus direcionou para a tua vida. Então isso começa a gerar um certo conflito, porque Deus tinha um propósito sobre a vida específica de Abraão. Mas ele foi e levou seu sobrinho. Beleza. Tem o problema, e diante do problema tem que buscar uma solução, não é isso? Todos nós enfrentamos problemas na nossa vida. E o que fazemos quando enfrentamos problemas? Na maioria das vezes, queremos deixar lá no canto, que o problema vai se resolver sozinho. Irmãos, problema não se resolve sozinho. Se tem problemas, busque forças em Deus, peça a Ele coragem e vai resolver o problema. Está com problema no seu casamento? Não, deixa quieto, irmão, não mexe não, porque daqui a pouco se resolve. Não vai resolver, vai piorar. Se tem problema no casamento, o que você tem que fazer? Resolver o problema. Está com problema na vida financeira? Não, daqui a pouco se resolve. Não vai resolver. Problema sozinho não se resolve. O que você tem que fazer? Resolver o problema. Abraão se deu conta em um problema com seu sobrinho. Ló, nós somos parentes, não é bom a gente ficar nessa briga. Não é nem a gente que está brigando, são os nossos servos que estão brigando. Então, vamos resolver aqui, vamos embora. Você vai para um lado, eu vou para o outro, está tudo resolvido. Mas diz o texto, irmãos, que Abraão, ele diz assim: e tomou Abraão a Sarai sua mulher e Ló, seu filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Deus se apresenta a Abraão, verso 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. O que é isso? Deus está confirmando a promessa. Deus está confirmando a Abraão a promessa, trazendo para a nossa vida. Eu compreendo em que todas as vezes que Deus fizer um chamado sobre a sua vida, Ele vai confirmar a promessa. Todas as vezes que Deus te chamar, te convocar, te selecionar, Ele irá confirmar a promessa dEle sobre a tua vida. Porventura falaria e não cumpriria?
É Deus homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa, ou que volte atrás? De modo algum. A palavra que Deus falou, a palavra que Deus direcionou sobre a tua vida, Ele mesmo irá fazer prevalecer. E você precisa crer nisso. Mas não dá para receber promessa sem cumprir o chamado. Não dá para vislumbrar um cenário de vitória sem compreender o conceito do chamado. Sem atitude na nossa vida, nada se transforma, nada muda. E olha só que interessante. E o Senhor apareceu a Abrão, fez uma promessa, e quando Deus aparece para Abrão, ele entende a necessidade de edificar ali um altar. E todas as vezes, irmãos, que eu vejo o cenário de altar na Bíblia, eu entendo que estamos trazendo à memória a necessidade de um relacionamento com Deus. Altar, normalmente é o lugar de sacrifício. Altar é lugar de apresentação. Altar é lugar de consagração, lugar de entrega. Então você compreende que quando Deus fala com Abrão, qual é a primeira atitude dele? Que Deus fala com ele. Ele oferece uma entrega para Deus. Ele oferece algo majestoso para Deus. Ele adora a Deus através de um sacrifício, através de um posicionamento, através de uma atitude. Ele engrandece o nome do Senhor. Deus está falando com você nessa noite. O que você tem apresentado a Deus? O que você tem santificado ao Senhor? Pedimos muita coisa para Deus. Pedimos e cansamos de pedir. Mas poucas são as vezes que queremos celebrar, engrandecer o nome do Senhor, oferecendo algo que seja valoroso para Deus. Irmão, não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Pastor, tem que dar uma oferta de R$1.000. Não estou falando disso não, irmão. Não é isso não. O que Deus está querendo de você é um posicionamento. O que Deus está querendo de você, como oferta de sacrifício, é uma atitude de adorador. Daquele que compreende e sabe quem é Deus na sua vida e o que Ele representa para você e faz por onde? Faz por onde? Em valorizar tudo aquilo que Deus já tem te dado. É isso que precisamos. Eu preciso edificar altar na minha vida todos os dias. Todos os dias eu tenho que edificar um altar ao meu Deus, sacrificar ao meu Deus, engrandecer ao meu Deus. Eu me lembro de Daniel, irmãos. Daniel estava longe da sua terra, estava na Babilônia, mas isso não impediu Daniel de edificar altar ao Senhor. Pois como nós sabemos, e já lemos isso, entendemos que Daniel todos os dias prostrava-se para orar ao Deus de Israel. Todos os dias, Daniel não a majestade do Deus de Israel, independente do lugar em que ele estava. O meu altar tem que ser edificado ao Senhor. Está edificando o seu altar? Queremos a nossa família na presença do Senhor. Queremos um casamento abençoado. Queremos uma vida estabilizada. Mas nos esquecemos de edificar um altar na presença do poderoso Deus. Edifica o altar. Pastor, meu altar já está edificado. É mesmo? E por que não está adorando? Se o altar está pronto, altar que não
está em atividade, não tem serventia. Diz o texto que ele se moveu para a montanha da banda do Oriente de Betel. Ele foi ao sul de Betel. E ao sul de Betel ele arma a sua tenda. E quando ele está ao sul de Betel, armou a sua tenda, ele entende a necessidade de ali também, ele o quê? Edificar um altar. O que Abraão está querendo dizer para nós? Irmão, aonde você for, aonde você estiver, Deus tem que se fazer presente. Aonde você estiver, pode ser em casa, na faculdade, no trabalho, entre os amigos, Deus, o altar ao Deus dos céus, tem que se fazer presente. Pastor, mas o lugar onde eu trabalho é a prova, pastor, só o sangue do Cordeiro. Meu irmão, entenda o seguinte: Paulo vai para a cidade de Atenas, vai para pregar a palavra de Deus. Quando ele chega lá, ele fica esperando a oportunidade, lá na Grécia. E quando ele para, olha, observa, ele vê que tem um lugar escrito assim, ó, altar ao Deus desconhecido. Paulo se apropria daquele altar, irmãos. É aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Ó. Paulo pega aquele altar, bota lá. O altar estava vazio, irmãos. Ao Deus desconhecido, talvez as pessoas podiam passar a olhar. Altar ao Deus desconhecido, não sei quem é esse Deus, vou embora. Paulo se agarra naquele altar e fala assim, ó, é esse aqui que eu estou pregando, o Deus Todo-Poderoso. Talvez alguém olhou para Paulo e falou assim, esse cara está pancado das ideias. Não tem nada ali, não tem ninguém ali. Exatamente, é o Deus que você não pode ver, mas pode sentir, pode fazer maravilha na tua vida e transformar e mudar a tua história. Paulo, ele entende o conceito que Abraão ensinou lá no começo e edifica um altar a Deus. Aonde ele está? Paulo estava na cadeia e mesmo sendo preso, ele diz assim, olha, me alegro porque eu posso até estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ela pode ir aonde eu não posso ir, ela vai chegar aonde eu não posso chegar, porque é necessário que o altar seja edificado. Você precisa edificar o seu altar. Mas mesmo edificando o altar, mesmo consagrando a sua vida, você se dará conta de que a nossa vida passará por problemas. Nunca em nenhum momento, eu estou dizendo para você aqui, que a partir do momento em que você edificar o seu altar, a tua vida será mil maravilhas. A tua vida vai ser bênção pura, sem mistura, em todo tempo. Oh, que maravilha! Não, irmãos. Porque mesmo você edificando o seu altar, você irá passar por tribulações. Você irá passar por momentos difíceis. Você irá passar por situações contraditórias. Você terá momentos de extrema dificuldade. É mesmo, pastor? É. O texto diz aqui. E havia fome naquela terra. Olha só que interessante, irmãos. E havia fome naquela terra. Alguém consegue lidar diante de um cenário de fome? Alguém consegue lidar com naturalidade diante de um cenário de escassez, de extrema necessidade? É difícil lidar com esse momento. Se alguém aqui já teve oportunidade de passar fome, sabe que não é tão fácil assim. Eu me lembro que, há alguns anos, uma vida muito difícil, a minha mãe me colocou na explicadora, e aí ela era para tudo, e eu fui para a explicadora, e eu me lembro quando eu cheguei na explicadora, né, primeira semana, dava a hora do intervalo, eu não sabia que tinha hora do intervalo na explicadora. E eu tô vendo a galerinha toda, né, abrindo suas lancheiras, preparando seus lanches, comendo seus lanches. Aí um dos coleguinhas virou, ei, tu não trouxe lanche não? Eu falei, não. Nem sabia que tinha momento de lanche. Aí, não, você pode trazer teu lanche. Eu falei, tá bom. Aí chegou no dia seguinte,
Eu me preparando para ir para a explicadora, falei, é o lanche. Aí eu fui, né, falar com a minha mãe, mãe, a senhora tem dinheiro para me comprar lanche? Ela, que isso, filho? Minha mãe tem muito mal o dinheiro da passagem. A gente já viveu esse cenário. Eu falei, tá bom, mãe. Ela, não, filho, peraí, mamãe vai dar um jeito. Eu falei, não, mãe, esquenta não, fica tranquilo. E eu me lembro que minha mãe foi embora trabalhar, deu a hora, eu levantei, fui para a escola, voltei, fui para a explicadora, e eu levei o meu lanche, irmãos. Quando eu cheguei lá, as pessoas ficaram rindo da minha cara, mas era o que eu tinha. Eu procurei, não tinha nada, absolutamente nada. Eu peguei uma cenoura, que era docinha, e levei. As meninas ficaram rindo da minha cara. A cenoura até a perna longa, eu falei, quase isso. Mas era o que tinha. E diante de um cenário de dificuldade, meu irmão, você não olha a situação, porque você entende, se é aquilo que tem, você se contenta com o que tem. Então é difícil lidar diante de um cenário de necessidade. Graças a Deus a minha mãe me ensinou, nunca morri. Ela falou assim, filho, a gente pode passar necessidade, fome nunca, porque Deus não vai deixar. E olha que a minha mãe não era crente. A gente pode passar necessidade, fome não. Eu entendi aquilo. Só que existem pessoas hoje, mesmo estando na presença do Senhor, que quando passam um cenário de necessidade, fazem exatamente o que Abraão fez. Sabe o que Abraão fez? Diante de um cenário de fome, necessidade, está aí o texto. Ele desceu para o Egito. Ele foi para o Egito. Está aqui, ó. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar por ali. Passaram um tempo. Abraão estava dizendo, não vamos ficar lá não vamos morar no Egito não. Vamos só passar um tempo. Mas entenda, existem situações em nossa vida que temos que tomar decisões. E dependendo da decisão que você tomar, isso pode colocar em risco o projeto de Deus para a tua vida. Não porque Deus não tem poder, mas por causa das suas próprias escolhas. Por causa das suas próprias escolhas. Eu me lembro de Deus falando com Caim. Caim, o que aconteceu, filho? Por que você está assim? Por que você está com o semblante desfigurado? Eu fico imaginando Caim tentando responder para ele, não, nada não, Senhor, nada não, estou bem. Caim, deixa eu te falar um negócio. Presta atenção. Eis que o teu desejo virá sobre ti. Mas cabe a você dominar. Cabe a nós. O desejo das nossas emoções. Cabe a nós tomar as diretrizes e escolhas daquilo que iremos fazer. Porque se você tomar escolhas erradas, tomar atitudes erradas, você vai ter que pagar por causa dessas atitudes erradas. Abraão desce ao Egito. Está na Bíblia, irmão, que Abraão orou ao Senhor antes de descer ao Egito? Está escrito aqui? Não está escrito. Está escrito aqui que Abraão se preocupou qual era a vontade de Deus? Quando ele estava lá num cenário de fome, antes dele sair da posição onde Deus o havia permitido chegar, está escrito, se ele questionou a possibilidade em querer saber de Deus para onde ele deveria ir, Abraão não teve esse tipo de preocupação. E muitas das vezes nós estamos assim. Entregamos a nossa vida para o Senhor, falamos, Senhor, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor, que bem parecer aos seus olhos. Dizemos, Senhor, toma conta, minha vida está em tuas mãos. Mas quando passamos por um momento de divergência, de necessidade, de escassez, não queremos perguntar para Deus o que fazer num momento como esse. Queremos tomar as nossas próprias decisões. E o mais interessante é que depois que tomamos as decisões, percebemos que essa decisão, ela foi um tanto quanto errada.
E quando você toma a decisão errada e o negócio dá errado, de quem é a culpa, irmão? Não. Reformulando a pergunta. Quando tomamos decisões erradas, começa a dar tudo errado, em quem colocamos a culpa? Primeira pessoa, vamos lá. Vamos ver se alguém acerta aí. Não, a culpa é do diabo. O diabo é o culpado primeiro. E eu fico imaginando o miserável do diabo do outro lado assim, eu? Tem nada a ver com isso não, rapaz, foi você que tomou a decisão. Não estou querendo inocentar o diabo não, irmãos. Só estou querendo dizer para você o seguinte, não podemos atribuir a ele a responsabilidade que era nossa. Lembra da conversa de Deus com Adão? Adão, o que aconteceu? A pergunta de Deus foi uma, não foi? A resposta de Adão foi o quê? Outra. Senhor, ó, foi ela. Adão, não foi isso que eu perguntei para você. Estou perguntando o que aconteceu. Ah, Senhor, foi ela que me fez pecar. Aí Deus vai lá conversar com Eva. Eva, o que aconteceu, Eva? A pergunta de Deus é uma, e a resposta é o quê? Ó, vou passar a responsabilidade do meu erro. A escolha foi minha, o erro foi meu, mas a culpa não é minha. De quem é a culpa? É da serpente. Então nós temos por natureza o hábito de atribuir a outras pessoas o erro das nossas próprias escolhas. Lembre-se disso. Quem é o culpado, pastor? Eu mesmo. Quem escolheu foi eu. Eu que tenho que ser responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Eu não posso vou atribuir pastor Diego, sou o culpado. Pastor Diego vai falar, mas o que eu fiz? Não, foi o senhor que falou que era para eu escolher isso. Eu? Abraão vai para o Egito. E quando ele vai para o Egito, ele começa a se tornar semelhante ao Egito. Abraão vai para o Egito, e quando ele vai para o Egito, ele começa a viver de acordo com as diretrizes do Egito. Ele vai para o Egito, e quando ele chega lá, ele começa a praticar as mesmas coisas que praticam no Egito. Não vai para o Egito, meu irmão. Deus não quer você lá. Quer ir para o mundo? Fazer uma brincadeira santa aqui? Não sei se tem isso, mas tudo bem. Às vezes você está dentro da igreja, está orando ao Senhor, esperando alguém para casar, e está esperando no Senhor. Aí está demorando, né? Segundo o seu entendimento, está demorando. Aí você fala assim, vou lá no mundo, vou lá encontrar minha gatinha, o meu gatinho. Vai mesmo. Depois não culpe a Deus pela tua escolha. Depois não vai atribuir a Deus o resultado das tuas más escolhas. Tem muita gente fazendo isso. Esperar no Senhor, já que você entregou tua vida para Ele, é confiar que Ele tem tudo do bom e do melhor para a tua vida. Aí a pessoa vai, se afasta do altar, se distancia do altar. Um outro detalhe interessante, você viu Abraão chegando no Egito edificando o altar? Viu? Nem eu, irmão, porque ele não fez isso. Ele chega no Egito e vive da forma que o Egito vive, e faz da forma que o Egito faz, e pratica da forma que o Egito pratica. E cadê Deus na vida dele? Ele se esquece. Ele passa a viver a sua vida segundo os seus princípios, segundo o princípio que ele aprendeu lá, segundo o seu entendimento que ele aprendeu lá. Mas quando ele percebe que o caldo está engrossando para o lado dele, que a chapa está esquentando, ele compreende que é hora de ir embora. E essa é a primeira vez que eu vejo alguém sendo expulso do Egito. Na maioria das vezes, o Egito sempre convida, né? Vem para o Egito, vem para cá. Vem para cá que aqui tem coisa boa para você. No caso de Abraão, não. Abraão foi expulso.
Pastor, mas por quê? Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, e esse propósito é muito grande, você não vai se igualar com as coisas desse mundo. Você não vai se equiparar com as coisas desse mundo. Então o Egito irá fazer a gentileza de pedir a você para se retirar. Porque Deus tem que ser, sempre será a primazia em nossa vida. Diz a Bíblia que quando ele é expulso do Egito, a Bíblia é clara em dizer que ele volta para o lugar onde ele edificou o primeiro altar. O que é isso? Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu me lembro que, pouco tempo depois que eu me converti, quase todos os dias eu ouvia a pregação de voltar ao primeiro amor. Temos alguns jovens que estão novos convertidos aqui. Aí eu perguntei para alguns assim, aí, como é que foi a vigília? Pastor, foi demais. Foi bom demais. Eu olhei assim e falei, glória a Deus. Esse é o primeiro amor. Que permaneça assim. Talvez se eu perguntasse para mais algumas pessoas, iam falar assim, foi mais ou menos. Perguntasse para outro, falasse assim, pô, nem vim, como é que eu vou saber como é que foi? Mas eu te garanto, irmãos, que você no primeiro amor, você não faltaria nenhum momento. Você no primeiro amor, você não deixaria a oportunidade de estar na presença de Deus. Isso significa o quê? Que você, eu, todos os dias, precisamos voltar ao primeiro amor. Isso é ato contínuo. Eu sempre digo, irmãos, que todos os dias eu preciso aceitar Jesus de novo. Porque eu peco todos os dias. Que é isso, pastor? Você é homem de Deus. Mas peca também, irmão. Entendeu? Peca também. Peca. Qualquer um que está aqui, irmão. Qualquer um que está aqui, dentre nós, dos viventes na terra, não há um que não peque. Qualquer um. Pastor, e qual é a diferença? A diferença é que, apesar de eu ser pecador, como a Bíblia diz, eu não me contento em continuar pecando, nem tampouco viver no pecado. Essa tem que ser a diferença. Pecar, infelizmente, vamos pecar enquanto estivermos vivos. Enquanto não formos transformados daquilo que é corruptível para um corpo incorruptível, um corpo, como diz a Bíblia, transformado em glória, enquanto esse dia não acontecer, continuaremos a pecar. Mas não permaneceremos nós no pecado. Romanos capítulo 6. Diz o texto assim, permaneceremos nós no pecado para que a graça de Deus seja ainda muito mais abundante? De modo nenhum! Como permaneceremos nós no pecado, se Cristo morreu por nós? Então você precisa edificar o seu altar todos os dias. Pastor, e o pecado que eu cometi ontem? Deixa para trás, irmão. Simples assim? Só deixa de praticar. Faz igual Abraão. Foi para o Egito, não foi? Se desviou, né? Eu costumo brincar.